comunismo vai curar minha rinite, não aguento mais espirrar. Olha só, não ironicamente, né? Não ironicamente, a organização de um novo modo de produção vai permitir com que as condições climáticas, né, e as condições ambientais sejam organizadas de uma maneira em que não haja disposição de tantos recursos, de tantas coisas poluentes e, enfim, né, ruins para a respiração, por exemplo. Agora, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, é um tema, inclusive, que vale a atenção. Alguns camaradas ali do norte têm falado muito a respeito de uma névoa, né, de poluição, de fumaça, que está sendo originada a partir da expansão da fronteira agrícola. E isso está gerando uma onda de calor e um acúmulo de, enfim, monóxido de carbono, gases tóxicos e tal, e que está causando o adoecimento de muitas pessoas na região norte. Muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Então é um negócio que acho que está diretamente ligado a isso, né? Está diretamente ligado à forma de como a Organização Econômica do Brasil ela está propícia, né? Ela tem mecanismos que permitem com que esse tipo de evento aconteça. E aí, né, crime ocorre, nada acontece feijoada, porque as classes dominantes do agro, os empresários, os grandes fundos, né, que têm posse da terra, que também investem no desenvolvimento agrícola, no sentido de valorização dos seus capitais e tal, tá cagando, né? Tá cagando porque acontece. E aí a vida de todo mundo corre o risco por causa desse tipo de atitude. É que agora esse tema tá começando a ganhar algum tipo de notoriedade, né? Tá começando a ganhar algum tipo de atenção pública geral, porque tá chegando no Sudeste, né? Por isso, assim, porque há um apagamento, assim, sistemático, né? Isso também é uma outra coisa, assim, muito louca de você ver como tem um apagamento sistemático de qualquer tipo de veiculação, de informação, tal, de outras regiões, né? Acho que exprime muito bem também esse caráter de como os meios de comunicação da mídia dominante produzem, né, regiões que valem a pena ser noticiadas e regiões que não valem a pena, né, que não geram engajamento, enfim. É isso. Fica atento, né? Ó, deixa eu abrir aqui para eu te mostrar uma notícia para vocês. Ó, saiu aqui. Ó, a primeira notícia que tem aqui. Nossa, velho, olha isso aqui. Se liga. A primeira notícia que tem sobre esse tema é uma notícia lá do dia 17 de julho. 17 de julho. E isso começou a ganhar essa circulação maior, né? Que pelo menos chegou até mim, por exemplo, agora. Ó, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Fumaça das queimadas causa preocupação com doenças respiratórias. 17 de julho. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, emitiu nesta segunda-feira um alerta sobre as crescentes preocupações com as doenças respiratórias ocasionadas pela fumaça das queimadas que assolam a região. A combinação de incêndios florestais urbanos e a liberação de poluentes atmosféricos tem afetado negativamente a saúde dos residentes, causando doença respiratória grave. A fumaça liberada contém... Caralho, moleque, olha isso. Menezes também reforçou a necessidade de denunciar focos de incêndio ilícitos às autoridades competentes. As queimadas ilegais são um grave problema ambiental e de saúde pública. A população deve estar atenta e colaborar denunciando práticas criminosas que colocam em risco a saúde de todos. A CESACRE também está trabalhando em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e outros órgãos governamentais e instituições para combater as queimadas e minimizar os impactos na saúde da população. Caralho, velho. Porra. Foda demais, né? E impressionante o apagamento que isso tem, cara. O apagamento sistemático que isso tem. E como... Enfim, né? E isso acho que também não aparece porque, né? Qual que é a emissora que sempre faz propaganda do agro é pop, agro é tech, agro é tudo? Quem que é a emissora? Adivinhe você quem que é a emissora. Uau, quanta surpresa. Olha essa aqui. Desde 2019, a capital do Acre fica tomada pela fumaça das queimadas urbanas e rurais, intensificadas desde o desmonte da agenda ambiental no estado, com a ascensão do bolsonarismo ao poder. Durante a pandemia, a situação agravou o quadro de doenças respiratórias. A prefeitura diz agir para combater queimadas ilegais. Olha isso aqui. A cada começo do período seco no sul da Amazônia, o conhecido verão amazônico, os moradores de Rio Branco, a capital do Acre, já sabem que vão enfrentar meses difíceis, com risco de desabastecimento de água e muita fumaça. A ausência prolongada de chuvas e as altas temperaturas aliadas à baixa umidade do ar criam a sensação de desconforto. E nos últimos anos, para agravar, ou seja, já fica uma secura do caralho. E nos últimos anos, para agravar ainda mais o quadro, a cidade passou a ficar encoberta pela fumaça das queimadas, levando milhares de pessoas aos postos de saúde por problemas respiratórios. O começo da manhã e os fins das tardes são o pico de poluição. Caralho, será que tem imagem disso? Olha isso, fumaça de queimada atinge cidades de 10 estados.
Cacete. E é claro, né, isso tem tudo a ver também, ele fala aqui, ó, decorrência da mudança do clima, cidade de 10 estados, tananana. Porque, cara, o processo de desenvolvimento, né, do agronegócio no Brasil e a forma de como ele vai construindo e concentrando cada vez mais os seus capitais, acaba criando uma série de problemas em vários campos diferentes. Então a gente vê, por exemplo, nesse fenômeno, né, nesse acontecimento da nuvem de fumaça que está encobrindo vários lugares da região norte, um problema muito grave que é ocasionado por esse processo de expansão da fronteira agrícola, da realização de queimadas ilegais, da destituição dos órgãos competentes e das possibilidades de vigilância sobre isso. Então, isso está associado não só, por exemplo, com a força do agronegócio, no sentido ilegal mesmo, né? No sentido, muitas vezes, de ruptura da barreira da lei, daquilo que é demarcado e tal, porque é aquele negócio, né? O crime compensa, essa é a verdade, né? O crime, para as classes dominantes, compensa demais. E junto com isso, você tem também uma lógica que favorece os negócios do agro quando você retira recursos do Ministério do Meio Ambiente, né? Quando você retira recursos do Estado, por exemplo, para poder pagar funcionários públicos para fazer a fiscalização dessas áreas, desses lugares, você aumenta a incidência, a possibilidade de incidência desse tipo de atitude. E aí você tem um elemento prejudicial, que é um elemento prejudicial causado pelo aumento da poluição, né? Porque afinal de contas você está gerando mais monóxido de carbono, você está gerando mais dióxido de carbono, o que acaba agravando o processo do efeito estufa, né? Então provoca o aumento da temperatura nas áreas mais próximas do chão, né? Nas áreas em que a gente está, e ao mesmo tempo isso causa também o desenvolvimento dessas doenças respiratórias, por exemplo. E aí, é claro, olha só como essa lógica ela tem uma progressão geométrica, né? Ela tem uma progressão multiplicadora. Esse processo acaba levando ao incremento, ao aumento do número de pessoas que se adoecem por causa de questão respiratória. O Estado tem, isso em vários casos, né, em várias circunstâncias, o Estado tem atuado para diminuir a oferta do serviço público de saúde para garantir um processo, para viabilizar, construir um processo de substituição dessa saúde pública por uma saúde privada. Uma saúde que vai sendo cada vez mais comprada, né, gerenciada, administrada pela entidade privada, por uma ONG, por uma OS, por alguma coisa assim, e que não tem um interesse de ofertar uma saúde boa, de qualidade. Não é à toa que a gente vê vários esquemas aí, né? Na prefeitura, tiveram vários aqui também, né? Pô, vou mandar aqui um recorde de uma notícia também da prefeitura de São Paulo e pedir pra Jô colocar essa imagem na tela. Mas aí você vê vários desses casos que estão acontecendo e uma retirada de recursos da saúde pública significa um aumento também do agravamento dessas doenças, porque muitas pessoas não vão ter como pagar para ter o acesso a um atendimento de saúde de uma qualidade minimamente decente, vai precisar recorrer muitas vezes ao serviço privado, que vai ser mais célere, que pode ter um atendimento um pouquinho melhor, mas a um preço muito exorbitante e, na real, todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo aqui que tem plano de saúde, né? Que tem aqueles planos de saúde mais básicos, sabem como os planos de saúde são uma porcaria. São uma porcaria, oferece cobertura de quase nada, tem várias mutretas de assinatura de contrato, tem várias coisas que, inclusive, né, recentemente os planos de saúde também fizeram uma movimentação para poder retirar o número de pessoas que são abrangidas nos seus planos, né? Para diminuir custo, afinal de contas é muito caro, né? E o médico que trabalha pelo plano de saúde sabe disso também, né? Quanto ele recebe pouco para poder fazer vários atendimentos ao longo do dia, enfim, muitas questões. E aí você vê o avanço dessa lógica, né, que profundamente é a lógica capitalista brasileira, né? Então acho que é interessante da gente ver como tudo isso está articulado dentro de um mesmo projeto. Como esse processo de expansão da fronteira agrícola, ele está diretamente conectado com também as consequências de um tipo de política econômica, que é a política econômica liberal, a política econômica da austeridade, a política econômica que visa a criação de projetos de parcerias público-privadas e que vão servir para valorizar o ganho de certos empresários, de certos grupos, enquanto a população morre sufocada nas ruas. É meio que isso, assim, eu acho que deixa muito claro como é um conluio. Sabe aquele quadro dos cachorros jogando carta? Jô, bota na tela pra mim também, por favor. Sabe aquele quadro dos cachorros jogando carta? É a mesma coisa, parça, é a mesma coisa. São os caras jogando carta, né?
dando risada, fumando charuto, tomando uísque, e é isso. E é isso, assim. E aí eles ficam planejando coisas para eles ficarem mais e mais e mais e mais ricos, enquanto a grande maioria da população tá aí, né? Fudida, não conseguindo ter acesso a nada. E olha só, o processo de, não é adaptação, né, mas o processo de crescimento dessa lógica capitalista nesse circuito, ela afeta todos os campos, cara. Ela afeta todos os campos. Assim, veja, por exemplo, como a própria produção alimentícia brasileira, ela é totalmente voltada para uma lógica de exportação e uma lógica que não garante a soberania alimentar do Brasil. Não garante, na verdade, pelo contrário, o que a gente vê é um aumento do número de alimentos ultra-industrializados, ultraprocessados e tal, e que fazem parte cada vez mais da rotina das pessoas por uma questão de dificuldade de acesso financeiro, porque a gente tem também uma queda na valorização do salário, a gente tem uma participação cada vez menor do salário na composição da renda nacional, a gente tem a precarização do trabalho que diminui, que piora, na verdade, as condições de trabalho das pessoas, né? Cada vez mais gente tendo que trabalhar mais para ganhar proporcionalmente menos. E aí você vê que essa falta de um ajuste produtivo, né, de uma organização produtiva que seja voltada para a garantia da soberania alimentar da população brasileira, só gera mais pessoas doentes, mais pessoas que são obrigadas a consumir esses alimentos de maneira única, praticamente exclusiva, né? Porque é o que dá tempo, porque às vezes é o que é mais barato. Ainda que no Brasil a gente tem a questão né, da alimentação ser um pouco mais acessível em certos meios, mas ainda assim, a gente vê que o aumento da inflação, ele incide sobretudo nos produtos da cesta básica, nos produtos que fazem parte ali da estrutura alimentícia familiar, que é o que mais afeta a classe trabalhadora, né? Que é o que mais pega a classe trabalhadora naquilo que é necessário para ela sobreviver. Por isso que a inflação dói muito mais no bolso dessa galera, né, dos trabalhadores que precisam contar ali as moedas para poder comprar as suas refeições, do que em outros setores, né? Mas enfim, acho que é importante porque a gente vê como que essa articulação está feita. A gente vê de como é todo um sistema que está operando sob várias engrenagens e que prejudica a classe trabalhadora em vários sentidos e em vários caminhos diferentes. Por quê? Essa lógica de exportação, por exemplo, do agro que a gente tem e que causa as queimadas, que causa... E aí, que não é que causa, né? Mas aí junto com isso, você tem o interesse de lobbies de grandes empresas, de grandes, né, Nestlé e o caralho, que querem justamente fazer com que seus produtos sejam vendidos com matéria-prima, com processamentos mais baratos para aumentar a sua lucratividade, e aí você entocha o bagulho entocha os produtos de açúcar, de gordura, de o conservante, de não sei o que lá, né? Tem um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala sobre a presença de agrotóxicos nos alimentos, né? Em que ela fala que o baconzitos tem um negócio que é usado para matar praga, tá ligado? E aí você tem, junto com esses vários interesses simultâneos, uma lógica que faz com que o Brasil permaneça num lugar de dependência, né? Com que a gente tenha uma indústria muito desenvolvida, uma ciência muito desenvolvida, por exemplo, para a produção agropecuária, como é o caso, né? A gente vê que o agro brasileiro é um negócio produtivo pra caralho, né? Tipo, é um negócio bizarro da quantidade de coisa que o agro brasileiro consegue produzir. Mas como toda essa lógica, né, de desenvolvimento científico, tá ligado também à lógica de para que a gente está produzindo isso, né? A lógica de vontade política de escolha da produção, né? E a vontade política na escolha da produção brasileira é a vontade política da classe que está no poder, da burguesia, né? Da burguesia brasileira e dos setores das burguesias internacionais que também conseguem, né, articular essa rede de interesses para que as queimadas sejam feitas, para que o lobby seja feito, para que a privatização da água aconteça, para que todos esses mecanismos de continuidade possam continuar, né? Para que todos esses mecanismos de repressão, de explorar, que no final representam isso, né? Representam o ganho particular de uma camada muito pequenininha da população, e enquanto todo o resto da galera tá se fudendo, tá literalmente morrendo sufocada, enquanto essa meia dúzia de pessoas que controla os meios de comunicação, que controla as principais estruturas produtivas, que controla toda essa dinâmica, né, social, possam continuar existindo,
né? Possam continuar existindo. Cara, a alternativa que... Não é a alternativa que eu acho válida, é a alternativa que tem que ser feita. A alternativa que tem que ser feita é a construção do socialismo no Brasil. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se vocês estão entendendo o nível de gravidade em que as coisas estão. Acho que as pessoas não estão pegando assim, sabe? Não estão pegando o nível de destruição que acontece no território nacional. Que acontece sobre os povos indígenas, que acontece sobre os trabalhadores, que acontece sobre todas as pessoas, tá ligado? Não tá pegando. Tipo, existe uma possibilidade de alternativa, por exemplo, numa alternativa que seja voltada para a manutenção das coisas como estão. Cara, o que a gente vê como alternativa válida, entre muitas aspas, né, ou possível, entre muitas aspas, é uma alternativa que, no final das contas, é uma redução de danos. É uma redução de danos e a gente vê que, ao longo dos últimos anos, essa redução de danos tem reduzido a sua própria capacidade de reduzir danos. É um negócio que, no final das contas, mantém a mesma estrutura funcionando. Então, tipo, beleza. Acho que a nossa tarefa enquanto comunista, a nossa tarefa enquanto pessoa compromissada com uma mudança radical de sociedade, deve ser garantir que essas ideias cheguem a mais pessoas e, ao mesmo tempo, não só cheguem, mas que elas entendam que não há alternativa. Tá entendendo? Não há alternativa. Não é socialismo ou barbárie. A barbárie já está acontecendo. Já está acontecendo. É foda, é difícil, é complicado, a conjuntura é uma bosta, a conjuntura é uma merda. Mas, cara, tem que ser feito. Acabou. Tem que fazer, acabou. Tem que fazer. Tem que dar um jeito. Acabou. Tem que dar um jeito. E esse jeito não vai ser construído, e aí é um negócio que muita gente muitas vezes comenta, assim, né? Até às vezes vem falar tal sobre organização, que é essa ansiedade profunda que existe em tentar resolver todas as coisas sozinho. De você, num dado momento, perceber que você é explorado, de que há uma ciência que ajuda a explicar todas as camadas dessa exploração e todas as dinâmicas em que ela está sendo construída. E aí você, em um momento de, brilho, Tinkerbell, você se vê na missão de, tenho que fazer alguma coisa. E num certo momento, você percebe que, caralho, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou profundamente angustiado. Porque a gente vai, de alguma maneira, sendo criado na sociedade para achar que basta a gente ter vontade ou a gente se investir dessa responsabilidade de ação individual, que a gente vai conseguir fazer as coisas. Mas aí você percebe, e eu acho que, até esse foi o tema ontem do grupo de leitura, lá do Armadilha da Identidade, do camarada. Você percebe que há um reconhecimento de todas as pessoas, porque essa luta é uma luta que pertence a todas as pessoas. Então a gente falou sobre o lance da Amazônia, sobre o lance de como a gente vê a expansão da fronteira agrícola e o aumento da fumaça, do caralho. Olha como um processo atinge todas as pessoas em diferentes estruturas e camadas. Não tem como resolver o problema do Brasil sem que a gente consiga construir uma alternativa para a classe trabalhadora. Mas essa alternativa não é uma alternativa qualquer. Não pode ser uma alternativa qualquer. Não é criar uma alternativa no abstrato. Qual é essa alternativa? É o socialismo. É o socialismo. Por quê? O problema criado por uma meia dúzia de pessoas, que pertencem a uma classe específica, impacta diretamente a vida de todas as outras pessoas de outra classe, de outras classes, que não têm nada a ver o cu com as calças e que, de uma certa maneira, pagam por essa destruição. Seja ela a partir da pobreza, da fome, da falta de moradia, do problema de saúde, da destruição dos rios, dos lagos, da destruição ambiental. Então, é uma questão ligada à necessidade de organização de um outro projeto de sociedade. E aí a questão é, isso não é viável do ponto de vista individual. É preciso criar uma nova cultura política que permita com que as pessoas tenham essa dimensão de que, como a gente está tratando de um problema que está estruturalmente organizado, do ponto de vista de que ele atinge geral, isso significa que ele não pode ser resolvido sem que haja uma disposição política coletiva. Não tem como. Você pode até
enfim, fazer pequenas coisas no seu dia a dia, tal, né? Que você de alguma maneira vê que são importantes para poder criar novos hábitos, né? Talvez ali você tenha uma mudança de autoconsciência, tal. Mas essas coisas precisam de uma energia coletiva. Elas precisam de uma disposição coletiva. E essa disposição coletiva só pode ser estruturada, só pode ser criada a partir do aprimoramento político dos militantes. Ou seja, não é só militar. Por isso que eu acho que não é só uma questão de organização. É uma questão muito importante de organização. É uma questão de organização, é uma questão de estudo, é uma questão de trabalho lado a lado. E principalmente, a firmeza ideológica que precisa ter. Porque, é isso. Seria muito mais fácil, muito mais válido, né? Muito mais viável, entre muitas aspas, a gente tentar fazer uma redução de danos. Muito mais viável. Muito mais. Pô, ninguém tem nem dúvida disso, né? Mas assim, será que tudo que o sol toca é ouro? Será que tudo que se apresenta como uma suposta viabilidade é realmente... pode ser uma viabilidade, mas viabilidade para quem? Viável para quê? E aí a gente vê na política real. Na política real, que não é a mesma coisa que uma justificativa para uma política qualquer. Tipo, a realpolitik, né? Essa coisa meio... É o que dá para fazer, é a coisa real e não sei o quê. Não. Política real em que a gente vê a atuação das pessoas frente a esses interesses que estão postos na mesa. É isso que define. É isso aqui que define o que é real e o que não é. É isso que define. É o que a pessoa está fazendo concretamente e que cumpre os interesses estratégicos dos trabalhadores. E aí uma das grandes questões é que hoje a esquerda que domina o debate público, que tem... e assim, eu tô falando, claro, do ponto de vista do programa político. É o programa político, tá? Porque a gente tem companheiros, camaradas que estão empenhados na luta popular, que tem essa perspectiva e que estão em outras organizações, que estão em outros lugares e tal. Mas há uma, não vou dizer ausência, porque não é ausência. Aquela ideia tá lá, é só reformismo mesmo. O programa político que domina a esquerda, o programa reformista que domina as ideias da esquerda, a atuação política da esquerda hegemônica, é o mesmo programa político da suposta direita liberal. É o mesmo programa. Praticamente o mesmo programa. Você pode ter alguma alteração aqui, uma alteração ali, mas no final das contas, é a continuidade do projeto. É a continuidade de um projeto. É uma diferença que fica cada vez mais tênue. É um negócio que eu já falei aqui na live várias vezes. Essa zona de definir o que é o programa... É que não é só o programa econômico, né? Porque não é só econômico, é político. É isso, é político. É uma linha cada vez mais tênue, cada vez mais confundível. Por isso que empolga tão pouco, no geral, as pessoas. Por isso que empolga tão pouco, porque parece meio que a mesma coisa. Então, acho que a tarefa, né, que você perguntou, Fabrício, cara, é uma tarefa que, em primeiro lugar, precisa ser construída para quebrar essa hegemonia. Para que as pessoas sintam tesão por política. Para que as pessoas sintam tesão por essa possibilidade de mudança, tá ligado? E isso orientado também, né, e não é só a vontade, mas é entender por quais formas isso vai ser construído. Mas é principalmente de devolver essa mentalidade que parece contraditória, né? Que a gente fala bastante também. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Coisa que, falado muito por aí, às vezes a gente não analisa tanto o que ela significa, né? E eu acho que a tarefa imediata, nesse momento, é conseguir mostrar para as pessoas que a tendência das coisas é piorar. Essa é a tendência das coisas. É piorar, sabe? Momentos de respiro, sabe? É quase um afogamento. Uma imagem muito forte, né? Mas é meio que isso. É você tentando sair da água, você dá uma respirada e volta a tomar um caldo. Então, não adianta, né? Não adianta achar que existe uma alternativa em um ambiente em que você não tem nenhuma autonomia e nenhuma independência, tá ligado? Pessimismo da razão, otimismo da vontade. As coisas vão piorar. E, vamos lá. Isso não é apocalíptico. Não é, né? Infelizmente, a situação para as pessoas tem diferentes dimensões de agravamento, de piora, né? E isso é uma merda. Isso aqui não é uma constatação do estado terrível das coisas, né? Eu não vou vir aqui e falar mensagens que possam ser dúbias ou confusas para poder sustentar um tipo de visão. Então, eu acho que sim, as coisas vão piorar. Acho que as coisas vão ficar... A questão vai ficar cada vez mais grave. E isso é muito importante. Não é importante porque é bom. É importante
porque permite com que a gente possa fazer uma reavaliação dos nossos objetivos e das nossas metas. Mudar o curso da navegação. Mudar a direção de onde a gente está indo. Não acelerar, mas construir uma outra direção. É o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É isso, sabe? Cara, se a gente não faz nada, realmente nada vai acontecer, né? E eu acho que a gente precisa se investir de um lugar, se colocar dentro das nossas possibilidades concretas, dentro de um processo em que a gente vai aprendendo, em que a gente vai, de alguma maneira, quebrando essas correntes, né? A única coisa que tem, que nos prende, ao longo do tempo. Não de uma vez só, não de uma forma ideal, né? Não de uma forma em que você vai tentar mostrar um certo comportamento militante, não sei o quê, parará, piriri, pororó. Não, acho que não é assim. Eu acho que não é assim. Mas a gente tem que querer. A gente precisa entender que não vai ser só a nossa vontade que vai construir isso. Não vai ser só porque eu quero. Mas a gente tem que querer, tem que acreditar. Tem que acreditar. Não tem outra alternativa, sabe? E eu acho que, por a gente estar tratando de uma questão coletiva, e também uma questão que envolve politicamente todas as pessoas, né? Porque afinal de contas são decisões políticas que impactam a vida biológica das pessoas. Esse é o tipo de coisa que a vontade individual não resolve, mas a vontade coletiva sim. Talvez não resolva, acho que não resolve num sentido final, permanente, né? Acabou os problemas, acabou. Não, mas a gente redimensiona esses problemas. A gente para de pagar pelo problema que é gerado pelos outros nesse mundo completamente maluco, desigual, completamente violento, exploratório, opressivo. Acho que por isso que a gente precisa ver que o socialismo é, acima de tudo, um projeto de classe. Ele é um projeto que visa construir a emancipação de uma determinada classe social, que é a classe que sustenta o sistema capitalista a partir do seu trabalho, a partir da sua alienação das possibilidades de uma vida digna, concretamente, e que, portanto, não tem nada a perder, cara. É isso. Estamos aí fazendo as coisas, estamos aí tentando, enfim, construir essa alternativa. Porque senão, sei lá, tipo, a gente se resigna? É isso? Pode ser também, né? Eu sei que não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. E aí eu acho que, enfim, questões. Muitas questões. Muitas questões. Jefferson, obrigado pelo superchat. A gente acredita em organização na ficção e desacredita dela na vida real. Assim como a rebelião venceu o império, nós também podemos. Hasta la victoria sempre. Só muito obrigado pelo superchat. Boa mensagem.